Salve, salve, rapaziada! Mais uma vez aqui nesta aula de filosofia e mais uma vez também representando aí os professores de filosofia do terceiro ano, né? A professora Aline e o professor Newton. E hoje teremos aí nessa aula filosófica, nessa aula aí do pensamento, da crítica, né? Das reflexões a respeito da escola de Frankfurt e o pensamento pós-moderno, ou seja, esse pensamento pós-moderno que virá à tona aí no início do século XX. Então vamos para mais uma aulinha desta semana. Segue o slide. Então veja só, temos aqui a imagem do Instituto para a Pesquisa Social. Instituto esse que foi o nome inicial antes de ter o advento do nome de Escola de Frankfurt. Então veja só, a Escola de Frankfurt, né, é a denominação informal para a Escola de Teoria Social Interdisciplinar. E só antecipando, certo? Essa Escola de Teoria Social Interdisciplinar é o que veremos aí na relação entre a teoria tradicional e a teoria crítica. Outra coisa, essa escola ela foi formada aí por marxistas dissidentes e agregados do Instituto para a Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt. Ou seja, esse instituto, essa escola de Frankfurt, como virá a ser chamada aí posteriormente, mais precisamente ali em meados de 1950, certo? Teremos aí como pensadores o Mark Horkheim, certo? Theodor Adorno, Walter Benjamin, que será um dos pensadores que falaremos aqui nessa aula, assim como o próprio Walter Benjamin, o Theodor Adorno e em outros, mas não será no nosso caso, ainda é comentado a respeito aí do Pierre Bourdieu, que é um dos mais célebres pensadores, um dos mais célebres sociólogos referente aí a essa escola de Frankfurt. E se estamos falando que foi formado por marxistas, evidentemente que foram aí pensadores, né? Por que não dizer seguidores, influenciados por nada mais, nada menos, né, do que o célebre, aquele camarada que mete um terror, como vocês dizem aí no ensino médio, Karl Marx. Slide seguinte. Então temos aí o contexto histórico, ou seja, se vamos falar de um determinado aspecto, de um determinado assunto, temos que falar como foi que surgiu aí esse processo, como foi que se deu então o início dessa escola de Frankfurt, certo? Então temos lá, em 1923 é fundado o Instituto de Pesquisa Social ligado à Universidade de Frankfurt, na Alemanha, por iniciativa de Felix Weil. Então lá se reuniu uma série de filósofos notáveis como Horkheim, o Adorno, o Benjamin, o Ernst Bloch, o Erich Fromm, o Kraussel, o Marcuse e o Pollock, além de Neumann, Wittfogel, Kusch e o Habermas, certo? Então foram esses aí os principais nomes ligados e que ainda são um dos principais nomes ligados quando se fala aí a respeito da escola de Frankfurt, porque ainda são falados, até porque mesmo essa escola de Frankfurt ela ainda está nativa, certo, galera? E essa escola de Frankfurt ela surge aí como um complemento, vamos dizer assim, ligado ali à Universidade de Frankfurt. Até ela ficar realmente fixada lá na cidade alemã, ela ainda teve que passar por mais duas cidades, a exemplo de Genebra e até mesmo de Nova York. E por que ocorre essa mudança? Ela ocorre justamente devido às perseguições que estes pensadores e consequentemente a própria escola sofrerá aí pelos nazistas durante o auge da Segunda Guerra Mundial, certo? E aí ele cita, né? O evento crucial que marcou profundamente a trajetória da escola de Frankfurt foi o verdadeiro alarme de incêndio para a barbárie moderna, ou seja, a maior das guerras até então, né? Que foi a Segunda Guerra Mundial, lá em 1939 a 1945. Ou seja, a maior parte dos membros da escola de Frankfurt, de origem judaica, foi perseguida, o que acabou forçando aí esse exílio. E, consequentemente,
acabaram aí não sobrevivendo. Então essa é a parte histórica, certo? Esta escola ela tem como as principais características os seguintes pontos, certo? Dentre as inúmeras que ela possa ter, que ela venha a ter, melhor dizendo, eu apenas pincelei essas 6 aqui. A primeira diz: os teóricos da escola foram capazes de compartilhar seus pressupostos teóricos e desenvolver uma postura erítica, ou seja, essa postura então ela foi oposta ao determinismo comum às teorias positivistas, certo? Lembrando, teoria positivista vem quem à mente? Auguste Comte, né? Que será aí o célebre autor do positivismo. A segunda característica é que ela foi inspirada por pensadores como Kant, Hegel, Marx, Freud e Weber, certo? Os assuntos mais recentes e que têm dominado os estudos da escola de Frankfurt são o seguinte: as novas configurações da razão libertadora, a emancipação do ser humano pela arte e o prazer. Mas o que a arte tem a ver com essa filosofia? A escola de Frankfurt ela também estava agregada à questão das artes. Não era simplesmente a questão de um pensar filosófico, de um pensar sociológico, mas também ela estava embasada na questão das artes, o que vem a ser a arte. Até porque pensar também é uma arte, mas nesse caso aqui seria as próprias artes no geral, assim como também a questão da estética, certo? E o outro estudo referente à escola deve-se à ciência e à técnica enquanto ideologia, beleza? Bom, então temos aí, como eu havia dito, a respeito das teorias, a teoria tradicional e a teoria crítica. É claro que vai entrar em um determinado paralelo, haverá digamos assim, um choque cultural, certo? E é claro que essa teoria crítica, ela será mais forte, ela ficará mais evidente e aqui é mais trabalhada nos dias atuais, quando se fala aí a respeito dos frankfurtianos, certo? Ou seja, os frankfurtianos são aqueles que seguem a ideologia, que trabalham aí na temática da escola de Frankfurt. Então vejam só, para os pensadores da escola de Frankfurt, o trabalho teórico era uma busca por decifrar a negatividade latente das contradições sociais da modernidade capitalista, o que demandava uma recusa da perspectiva positivista da sociologia clássica, mas também da neutralidade das ciências sociais tradicionais. Era necessário desconstruir a separação entre o saber científico e a prática política, o que antes andavam aí em mãos dadas, digamos assim, em conjunto. Ocorre então essa separação, ciência para um lado e a política para o outro, certo? No primeiro momento, os autores então se interessam pela integração entre análise social e filosofia, assim como recusavam a separação entre a teoria e a prática. Então, a partir do momento em que ocorre a recusa dessa separação de teoria e prática, então temos aí a chamada teoria tradicional, certo? Teoria tradicional é quando ocorre a recusa da separação da teoria da prática, beleza? Já no que diz respeito à denominada teoria crítica, então ela irá interpretar ao contrário o desenvolvimento técnico das forças produtivas como uma expressão daquilo que define como a racionalidade instrumental, que nada mais é do que um mecanismo de dominação dentro da relação da racionalidade humana com o conhecimento do mundo que nasce da razão como princípio absoluto, mesmo que esta leve à destruição, ao controle e à exploração da natureza. Então essa racionalidade, levada ao seu limite, transforma-se em seu inverso, uma espécie de irracionalidade que será exemplificada aí na dominação do homem pelo homem, no genocídio, na guerra e no massacre. Detalhe, quando ele fala
dominação do homem pelo homem, não estamos falando aqui em um determinado autor que já foi estudado, certo? Quando ele fala que o homem é o lobo do homem. Aqui já é outro tipo de pensamento ligado aqui a esse parafrasear, certo, galera? Então chegamos aí ao um dos pensadores, né? Um dos sociólogos dessa escola de Frankfurt, que é o Theodor Adorno. Então, Theodor Adorno ele terá uma obra chamada de A Dialética Negativa. E o que é que ele queria dizer? Qual era o objetivo? Qual era a sua meta quando ele acaba escrevendo aí este livro? Olha só. A dialética negativa recupera a questão central dessa vertente. Qual é a vertente? A emancipação do homem. Para atingir essa emancipação contra os vetores opressivos da dita sociedade moderna, a sociedade moderna daquele período, qual é o período que eu estou falando aqui? Século XX, né? Início do século XX. Então, Adorno, ele retoma o método filosófico inicialmente apresentado por Hegel, que seria o quê? A dialética. E quando falamos em dialética não é algo que surge aqui na era contemporânea. Dialética, desde a antiguidade, da Grécia Antiga. Então, precisamente, eu estou falando de quem? De Platão, ou seja, a dialética platônica. Então, para vocês terem ideia que a dialética ela não é algo novo, certo? Ela apenas foi lapidando com o tempo, mediante a necessidade e a ideologia daquele determinado período, daquele determinado momento. Então, continuamos cá. No entanto, Adorno inverte o princípio mesmo de funcionamento desse método. Ou seja, em vez de basear o conhecimento humano sobre a identidade, qual seria a identidade? A consciência, certo? Entre os objetos e o sujeito pensante, a dialética de Adorno é um conhecimento agudo da não identidade entre o sujeito e o objeto. Em outras palavras, a dialética negativa é a consciência dessa diferença e da impossibilidade de abarcar o todo por meio do simples pensamento. Então é essa a questão. Filosofia sempre será pautada em quê? No pensar. Seja qual for a vertente filosófica, seja qual for o pensador, o estudioso, o filósofo, em suas mais diferentes temáticas, em seus mais diferentes assuntos, sempre terá lá a questão da consciência, sempre terá lá a questão do pensamento. Então o pensamento se faz necessário para produzir algo que seja necessário para o nosso viver, certo? Então vamos aí ao slide seguinte. Mais um pensador aí da escola de Frankfurt, certo? Então chegamos aí ao Walter Benjamin. Apesar das letras terem ficado aqui um pouco miúda, que foi uma questão aí de, digamos, falha técnica, mas irei ler aqui para vocês e consequentemente estarei explicando como fiz aí nos outros. Então veja só. O Walter Benjamin, ele estudou com especial atenção o impacto do desenvolvimento técnico na era da capacidade de reprodução em escala industrial das obras artísticas. Segundo o autor, reproduzir uma imagem infinitas vezes, a exemplo da fotografia, né? E mesmo capturar imagens em movimentos e exibi-las em todas as partes do mundo, em salas com grandes audiências, são inovações que provocam aí a queda da aura das obras de arte. Então, como eu havia dito lá no início, a escola de Frankfurt ela também estará pautada à questão das artes, certo? E aí eu já faço logo um determinado questionamento a vocês. Vocês estão voltados para as artes em suas mais diferentes ramificações, né? Mais precisamente as artes visuais, as artes plásticas, as artes cênicas, né? Então, apesar de que hoje em dia quase não existe, entre aspas, né, nesse quase, um determinado interesse pelas artes, mas ela ainda é muito forte. Então o Walter, ele era contrário a essa questão da repetição, certo? De ficar repetindo aí infinitas vezes uma determinada imagem, certo? Outra coisa que ele também coloca aí é que o que poderia trazer uma dimensão de desencanto, por um lado, também pode trazer a esperança
de uma consciência das potencialidades humanas por outro, certo? Então essa potencialidade é uma semente que ela pode germinar, como também pode acabar não germinando, certo? Então ele também escreveu sobre a modernidade na metrópole capitalista, que de acordo com ele, certo? A verdadeira vida na vida, ela é mutilada pela própria multidão, ou seja, a mutilação humana, a mutilação da vida. O que é que isso quer dizer? Que enquanto seres humanos acabamos mutilando aí os nossos próprios pensamentos, acabamos mutilando aí o nosso próprio ser, o nosso próprio existir, né? A dádiva da existência, certo? Então o choque da modernidade era uma experiência de retificação, ou seja, transformação do homem e das relações em coisa. Então a cidade era sinônimo aí de um tipo de mercadoria de vida. E chegamos ao denominado pensamento pós-moderno, né? Então o chamado pensamento pós-moderno atém-se a problemas presentes, próprios do momento em que vivemos, e que por isso pode-se dizer que está em construção, não sendo possível ainda o distanciamento crítico para uma avaliação isenta. Será que estamos ainda no processo de pensamento pós-moderno ou já chegamos aí nesse pensamento de fato contemporâneo, né? Então, no campo da filosofia, o termo pós-moderno tem sido aplicado a um grupo de intelectuais que apresenta como ponto comum a crítica ao projeto da modernidade, entendido como projeto de emancipação humano-social por meio do desenvolvimento da razão. E aí temos a questão da racionalidade, aí temos a questão do próprio pensamento em si, da própria crítica, certo? Ou seja, tudo ligado aí à questão da intelectualidade. Será que para ser um intelectual, mais uma pergunta aí, mais uma reflexão para vocês, será que para ser um intelectual, haja vista que na nossa sociedade as pessoas acreditam que intelectualidade está conectada somente a nível de estudos, e quando eu digo estudos, é estudos superiores? Será que para ser intelectual há necessidade de um determinado conhecimento prévio, ou qualquer um pode se tornar um intelectual? Pode ser um intelectual. Fica aí mais esta reflexão, certo? E essa corrente de pensadores identifica o fenômeno da assimilação dos indivíduos ao sistema, isto é, ao capitalismo, e a narcotização das consciências por intermédio da indústria cultural, que alcança todos os setores da vida social. Olha cá, mais uma vez, referindo aqui à indústria cultural, que numa aula já comentada, certo? Já trabalhada com vocês, falamos aí a respeito desse capitalismo industrial. Esse capitalismo industrial que ele surge aí já no início do século XX, quando o mundo passa por transformações, a exemplo das duas primeiras guerras, né? A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra, assim como a Revolução Russa e, por que não dizer, a crise de 29, que foi a crise aí do colapso mundial referente ao contexto econômico, certo? Então vamos aí para mais um slide. Michel Foucault, né? Foucault, que é um dos caras, digamos assim, mais expressivos da escola de Frankfurt, e tirando um pouco dessa visão aí, desse campo da escola de Frankfurt, mas que é um dos pensadores que ganham aí cada vez mais uma determinada expressividade, certo? Então Foucault, ele defendeu que o seu trabalho tratava de caracterizar os diferentes modos pelos quais a sociedade expressava o uso do poder para objetificar os sujeitos. Este determinado camarada aqui, na época, ele foi muito criticado, certo? Havia uma determinada repulsa dos demais pensadores mediante a forma, mediante a ideologia que ele tinha na questão relacionada às relações de gênero e poder, a questão da sexualidade, que haverei de falar também referente a esse cidadão, certo? A este indivíduo aí. Então, diferindo de interpretações gerais
que entendiam o seu trabalho como uma tentativa de analisar o poder como um fenômeno, certo? O ponto que subjaz todo o trabalho de Foucault é a relação entre o poder e o conhecimento. Então esse autor, ele procurava entender como o conhecimento é usado para controlar e definir o poder. Ou seja, será que se eu tiver um conhecimento, se você tiver um conhecimento, você tem a capacidade de deter, de controlar o poder? Mais outra reflexão aí para vocês, certo? Então a pesquisa de Foucault acabou aí tomando 3 tipos de formas, certo? Acabou tendo aí 3 formas específicas. A primeira, a autoridade científica que classifica e ordena o conhecimento acerca das populações humanas. A segunda, a categorização dos sujeitos humanos em padrões normativos, ou seja, identificando esses elementos aí como problemas mentais, que eram características físicas e as próprias doenças, certo? E a terceira forma específica, que era uma tentativa de compreender como o impulso de padronizar a identidade sexual acaba por ser uma espécie de treinamento de rotinas e práticas que levam à reprodução dos padrões estabelecidos na sociedade da qual o sujeito faz parte. E aqui podemos mencionar que essas 3, elas ainda estão presentes aqui no nosso século XXI, né? Apesar de todo o compêndio, de todo o processo da intelectualidade que vem se desenvolvendo, se destacando, ou por um lado, também entrando aí uma certa decadência, mas se torna aí cada vez mais expressivo. Então vamos para mais um slide. Então finalizando aqui, temos aí outros pensadores, certo? Outros frankfurtianos, referente a essa escola de Frankfurt, que eu já falei logo no início, e agora vou apenas dar mais uma pincelada, mais uma reforçada nesses 3. Começando pelo Max Horkheimer, que foi o diretor da escola de Frankfurt, responsável pelos arquivos da história do socialismo e do movimento operário, que diga-se de passagem, o movimento operário alemão, certo? E que depois acabou dirigindo a experiência de exílio da escola na Inglaterra e em Paris, né? Isso justamente porque que é quando ocorre aquele processo ali de perseguição dos nazistas. Herbert Marcuse, que foi um dos mais fortes expoentes da corrente psicanalista dessa escola, onde ele acabou juntando com Sigmund Freud e com Marx a psicanálise e a revolução. Então ele influenciou de maneira marcante o surgimento da nova esquerda estudantil lá nos anos 70, apoiando então a luta estudantil e antirracista nos Estados Unidos, as lutas anticoloniais e o fim da Guerra do Vietnã. Lembrando, Guerra do Vietnã, então qual é o processo histórico do qual nos referimos aqui? Qual é? Guerra Fria, certo? E Jürgen Habermas, que acabou formulando aí trabalhos teóricos que interpretavam o conceito de democracia, analisando seu conceito de interpretação crítica do discurso sobre a modernidade, certo? Assim como suas teorias do agir comunicativo e da política deliberativa na esfera pública. Então esses são alguns frankfurtinianos lá dessa devida escola. Poderíamos aqui citar vários outros, mas no momento o que nos interessava aqui para esta aula é que o que está mediante ao material de vocês, ao livro de vocês, como já foi citado, certo? Que foi o Walter Benjamin e o Theodor Adorno. E aqui eu precisei apenas dar uma reforçada nesses outros célebres pensadores da escola de Frankfurt. Então esta foi a nossa aula de hoje, certo? E nos encontramos em uma próxima ocasião, certo? Posteriormente a atividade será passada aí para vocês, que será uma atividade específica. Aguardem e confiram. Um abraço e até mais.